Bom dia, hoje é 21 de junho, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 5, vou ler do verso 6 ao 11. A palavra de Deus diz assim: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém e amém. Que palavra! Amém, irmãos? Como eu sempre faço, eu vou começar com uma história. Meus amigos Anísio e Carla levavam seu avião da Segunda Guerra Mundial para exposições de aviação. E as reações dos veteranos de guerra lhes eram as mais significativas. Eles falavam sobre as guerras em que serviram e os aviões que pilotaram. A maioria das histórias eram contadas com lágrimas nos olhos. Muitos diziam que a melhor notícia que receberam foram as palavras: a guerra acabou, rapazes. É hora de ir para casa. Imagina ser numa guerra e chegar alguém e falar: gente, a guerra acabou, vamos para casa. Deve ser uma sensação de liberdade, de comprometimento, de ter cumprido a missão, mas o fato de voltar para casa não tem preço. Essas palavras ditas por combatentes da geração anterior relacionam-se com a guerra em que os cristãos se engajam. Nosso bom combate de fé contra o diabo, o inimigo de nossa alma. O apóstolo Pedro advertiu: tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, ao derredor, à procura de alguém para devorar. Isso está em 1 Pedro 5,8. Ele nos tenta de várias maneiras e usa o desânimo do sofrimento e da perseguição como arma para nos afastar da fé em Cristo Jesus. Pedro desafiou seus primeiros leitores e também a nós a tomarmos cuidado. Dependemos do Espírito Santo para não deixarmos que o inimigo nos faça desistir da luta e cair. Sabemos que um dia Jesus voltará. Quando ele vier, suas palavras terão um efeito semelhante ao sentido pelos soldados em tempo de guerra, trazendo lágrimas aos olhos e alegria ao coração. A guerra acabou, filhos. É hora de irmos para casa. Que ajuda divina você precisa para resistir ao diabo? Como os irmãos na fé podem ajudá-lo? Deus Todo-Poderoso, Tu és maior do que tudo que existe. Ajuda-nos a confiar em Ti, a confiar na Tua força e no Teu poder. É em nome de Jesus que eu oro. Qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Seja um pacificador. Amados, em Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Uau! Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A Bíblia nos apresenta um chamado claro para sermos pacificadores em um mundo repleto de conflitos e tensões. Mas como podemos colocar em prática esse chamado em nosso cotidiano? Primeiramente,
precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. A palavra de Deus nos lembra em Tiago 1,19 da importância de sermos rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Ao ouvirmos atentamente o que os outros têm a dizer, podemos compreender melhor sobre suas necessidades, perspectivas, abrindo caminho para a reconciliação. Além disso, devemos cultivar um coração cheio de perdão e compaixão. O perdão é um dos pilares da paz, pois nos liberta do peso do ressentimento e abre espaço para a restauração dos relacionamentos. Como nos ensina Efésios 4,32, devemos ser bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Vou repetir: bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Outra maneira prática de sermos pacificadores é promover a paz ativamente em nossos relacionamentos e em nossas comunidades. Em Romanos 12, versículo 18, somos encorajados, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso significa tomar a iniciativa de resolver conflitos e buscar soluções pacíficas, mesmo quando isso demanda sacrifícios de nossa parte. O desafio de hoje: comprometa-se a ser um pacificador em sua esfera de influência. Busque ativamente promover a paz em seus relacionamentos e em sua comunidade, seja através do perdão, da compaixão ou da resolução de conflitos. Que seu exemplo inspire outros a fazerem o mesmo, criando um ambiente de harmonia e amor onde quer que você esteja. Busque ativamente promover a paz em seus relacionamentos e na sua comunidade. Amém, irmãos? Amém? Aquele velho pedido. Você sabia que todo dia, às 5h30 da manhã, já tem um novo devocional para você? É só ir lá no YouTube, se inscrever, tocar no sininho, que todo dia às 5h30 ele vai tocar, vai falar para você. E o mais importante, além de você se inscrever, compartilha com alguém que Deus colocou no seu coração. Talvez essa pessoa precise perdoar ou entender que ela precisa ser uma pacificadora e não gasolina para ser jogada no fogo. Amém? Graça e paz.